Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse texto. Você de repente já ouviu cantar esse texto. Você já deve ter lido esse texto. Mas essa noite o nosso desejo é contextualizar o texto. É trazer uma explanação para que você entenda as razões pelas quais Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos. Todas as nossas ações, irmãos, elas geram consequências, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Eu costumo dizer que ninguém planta chuchu e colhe repolho. A Bíblia afirma que aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. E o somatório de ações, o somatório de atitudes que levaram a Israel a viver o que viveu durante os períodos em que esteve cativo, são resultado de escolhas, resultado de atitudes. Mas em meio a uma situação sem saída, sem solução, no meio de um ambiente que inspirava e respirava o cheiro da morte, onde não há saída, nós vamos ver que o nosso Deus tem o poder de trazer vida mesmo depois da morte. Essa semana, na quinta-feira, nós tivemos assim uma notícia que muito nos impactou. Um colega de trabalho. Conversamos no domingo. Conversamos na segunda-feira, inclusive sobre a mensagem do pastor Messias, que ele falou do papel que a igreja tem em Cristo, porque a igreja e Cristo são um. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo e a autoridade que existe sobre a igreja. E na segunda-feira conversávamos sobre isso. Na terça-feira de manhã, indo para o trabalho, ele sofreu um AVC. Foi entubado. Na quarta-feira, entrou em coma. E no sábado morreu. E no trabalho ficou todo mundo assim, servo de Deus, um testemunho fortíssimo. Várias vezes tentei trazer ele aqui para ele ministrar o testemunho dele, da onde Deus o tirou. Mas aprove ao Senhor recolhê-lo. E nunca é algo agradável, ou pelo menos não deveria ser, quando a gente se defronta com essas situações. E aí já vem um filme na nossa mente, e eu lembrei de algumas situações que eu passei. Não é fácil você estar num ambiente onde só existe morte. Porque por mais que nós saibamos, e nós como cristãos, a morte para nós é apenas um passaporte. A morte para o cristão deve ser apenas um passaporte, porque ela vai nos levar ao encontro do nosso mestre. O cristão não deve temer a morte. Mas ainda assim, a morte gera
uma série de sentimentos em nós. Amanhã nós vamos participar e fazer a cerimônia fúnebre. Eu estou pedindo ao Senhor graça, irmãos, porque não é fácil. Muito chegado, muito próximo. Os irmãos, quando forem orar, orem pela família do Ronaldo Lemos, que está enlutada. Ezequiel é levado a esse campo, a esse vale. Um vale de morte, como nós vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Apenas até aqui, irmãos. Como nós falamos, mesmo em cenários de morte, Deus gera vida quando ouvimos, obedecemos e profetizamos a sua palavra. Esse texto é um texto que nos faz refletir, e aparentemente, quando nós o lemos, ele nos passa uma certa impressão de fracasso, de derrota, de falha, porque esse texto não está falando de uma nação qualquer. Esse texto ele está falando daquele mesmo povo que durante cerca de 8 gerações, segundo historiadores, 430 anos, viveu oprimido no Egito e foi liberto com mão poderosa de Deus, com sinais e maravilhas. O povo que Deus escolheu. O povo que fez com que Deus tirasse a Abrão lá de Ur dos Caldeus e ministrasse sobre ele uma promessa de que criaria um povo em que a identidade dele seria vista. Haviam inúmeros povos já criados, haviam inúmeras nações já existentes, mas Deus queria formar uma nação, um povo para si, um povo que levasse o seu nome. E Deus gera e forma esse povo. Mas agora esse povo que foi gerado, sobre o qual havia inúmeras promessas, vive um dos momentos mais turbulentos da sua história. Vive em cadeias, vive em prisões, sitiado. O texto revela que Ezequiel recebe esta visão num dos períodos mais tenebrosos da história de Israel. E ele é levado a um vale. Por curiosidade, eu peguei um atlas geográfico e fui olhar a imagem de um vale. Vale geralmente é um lugar de difícil acesso, porque ele geralmente fica entre montanhas, cordilheiras, cadeias. No vale, devido ao que está cercando ele, é muito difícil você conseguir oxigênio, porque o ar, devido à profundidade, ele não consegue chegar nas partes mais baixas do vale. A Bíblia nos mostra que vale é lugar de luta, é lugar de provação, é lugar de sofrimento
mas também é lugar de aprendizado e crescimento espiritual. Ao longo do texto, nós vamos entender melhor essa afirmação. Israel é levado cativo. E a verdade é, irmãos, que essa nunca foi a vontade de Deus. Deus nunca desejou isso para Israel. Deus nunca almejou isso para o seu povo. Mas como eu falei, ninguém planta chuchu e colhe repolho. O cativeiro foi uma resposta à desobediência de Israel. O cativeiro foi uma resposta e uma consequência pelas atitudes do povo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas em uma grande quantidade de vezes, Deus usa o sofrimento para nos aprimorar e para nos restaurar. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus, mas é muitas vezes no momento de privação, no momento de dificuldade, no momento de prova, que você olha para os lados e não vê saída, e não vê resposta. E aí vem a palavra do salmista, que nos ensina a olhar para o alto. Que nos ensina a olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus justos. Livro de Jeremias. Isso fica bem claro no livro de Jeremias. Jeremias, durante todo o seu ministério, ele só tem duas prerrogativas. Duas coisas movem Jeremias durante o seu ministério. Deus o chama para falar aos reis. Deus o chama para chamar o seu povo novamente para ele. Jeremias prega misericórdia, porque servimos a um Deus misericordioso. Jeremias convoca o povo a voltar para Deus. Jeremias convoca a nação a deixar os seus pecados, a deixar a rebeldia, a deixar a desobediência e se voltar novamente para Deus. Mas Jeremias também apresenta a figura de um Deus que é misericordioso, mas tem a justiça inerente a ele. A justiça de Deus não se separa do amor de Deus, porque Deus é uno. Jeremias prega a misericórdia, prega para que o povo volte-se para Deus, deixe os seus maus caminhos, porque toda ação tem uma consequência. Jeremias prega juízo, e o juízo que estaria por vir para Israel se chamava Nabucodonosor. O rei da Babilônia. Mas o povo ouviu? O povo deu crédito? Enquanto Jeremias era usado como profeta, Deus usava Jeremias para falar aos reis, ao povo. As pessoas estavam tão acostumadas a viver uma vida afastada de Deus, que enquanto Jeremias proclamava o juízo que iria vir, as pessoas se sentiam tão incomodadas que Jeremias era perseguido, maltratado, torturado. Por inúmeras vezes tentaram matar Jeremias para que ele não profetizasse aquilo que Deus estava intentando fazer com o povo, caso eles não se voltassem para ele.
Enquanto Jeremias bradava, enquanto Jeremias chamava ao povo, a nação, ao arrependimento, a nação de costas viradas para Deus, vivendo satisfeita no seu próprio pecado, vivendo satisfeito na maneira como estavam conduzindo suas vidas, se voltavam contra aquele que falava em nome de Deus. O pecado é algo tão poderoso, e não é nenhuma heresia dizer isso, porque para aqueles que são dominados por ele, porque para aqueles que estão escravizados por ele, porque para aqueles que ainda estão debaixo do seu jugo, não há saída, não encontram forças, não vêm resposta, enquanto não são libertos por Jesus, permanecem cegos para as evidências mais claras e imagináveis possíveis. O pecado tem o poder de nos fazer cegos enxergando. Somos incapazes de enxergar os nossos próprios erros, de enxergar que estamos caminhando para o abismo. Porque enquanto estamos vivendo satisfazendo a vontade da carne, enquanto a nossa alma está vivendo em deleites, enquanto estamos vivendo em rebelião contra Deus, não nos sentimos de maneira nenhuma incomodados. A nação perseguia o profeta, porque o profeta falava em nome de Deus. E em consequência disso, o juízo veio. Mas eu quero passar para os irmãos alguns dados que eu pesquisando descobri. Segundo dados, Israel sofreu 3 invasões pelo exército de Nabucodonosor. A primeira no ano de 605 a.C. Na primeira invasão, Nabucodonosor leva apenas os príncipes de Israel. Leva apenas os jovens. Leva apenas aqueles que tinham conhecimento de algumas áreas específicas. Os nobres, os sangue azuis. E esses jovens são conduzidos para a sua corte. Entre esses jovens estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda invasão ocorre em 597. E nessa segunda invasão, Nabucodonosor leva toda a casta sacerdotal de Israel. Ele entra no templo e leva os sacerdotes, os porteiros, os músicos, os levitas para o cativeiro da Babilônia. Na terceira invasão, em 586, dessa vez ele não leva ninguém. Dessa vez ele não leva ninguém. Veja bem que primeiro ele leva os nobres, depois ele leva os responsáveis pela vida religiosa do povo, e na terceira vez, o que ele faz? Destrói tudo. Não fica pedra sobre pedra. Ele destrói o templo, queima, leva os despojos, acaba com os muros de Jerusalém, não deixa nada de pé. Então, irmãos, nós entendemos que o cativeiro, toda essa situação que Israel enfrenta, é consequência da sua desobediência.
A Bíblia vai afirmar que obedecer é pior do que sacrificar. Ué, não é não? O obedecer é melhor do que sacrificar. O juízo veio de uma forma destruidora e violenta, porque de maneira consciente, Israel decidiu pecar contra Deus. Eles não foram induzidos, eles não foram forçados, eles não foram influenciados. Foi uma decisão consciente. Decidiram de maneira consciente pecar contra Deus, e isso foi durante anos. E fazendo esse esboço, eu me lembrei de Sansão. Por que Sansão? Sansão viveu séculos antes disso. Porque a atitude de Sansão foi semelhante à de Israel. Sansão pecava, mas não acontecia nada. Sansão, nazireu, separado por Deus para livrar Israel dos seus inimigos. Havia uma série de restrições para os nazireus. Sansão não podia tocar no que era imundo. Sansão vai lá e toca no leão morto. Ainda come do mel que estava nas entranhas do leão. Tudo que não era para fazer, Sansão fazia. E não acontecia nada. Porque vinha o exército e ele com uma queixada de burro derrotava o exército. Porque vinham os filisteus, inventando até outra tribo, filisteus. Vinham os filisteus e Sansão ia lá e vencia. E enquanto isso, Sansão continuava o seu pecado. Se envolvia com mulheres de outras nações. Casou com uma mulher de outra nação. E Sansão continuava operando sinais. Mas peraí, ele não estava em pecado? Ele não estava em pecado? Os sacerdotes continuavam no templo ministrando. Os músicos continuavam no templo tocando. Os porteiros continuavam abrindo as portas para que as pessoas pudessem entrar no templo. Os sacerdotes continuavam oferecendo sacrifício para o povo, mas o povo estava vivendo em pecado. E não acontecia nada. Não acontecia nada. Até que um dia Sansão permitiu que cortassem o seu cabelo. O pecado é atrativo, o pecado seduz, o pecado corrompe e o pecado destrói. Israel está vivendo a consequência do seu pecar por desobedecer a Deus, por ser rebelde. Deus havia estabelecido uma aliança com Davi e seus sucessores, e depois da morte de Salomão, no reinado de Roboão, o reino agora se divide em dois. Anderson, na quarta-feira, falou sobre isso. Império Assírio, viu? Estava aqui, eu ouvi e guardei, meu irmão. O Império Assírio e o Império Babilônico. E essa quebra, irmãos, de aliança, pela constante obstinação em viver contra Deus, em rebeldia contra Deus, fez com que a nação fosse invadida, fez com que pais fossem separados de filhos, famílias nunca mais se vissem,
Os muros de Jerusalém, que eram o maior orgulho da nação, porque os muros simbolizavam proteção. Os muros simbolizavam poder. Os muros de Jerusalém foram queimados e destruídos. E uma das coisas que fez com que Israel sofresse a perda de 3 benefícios. Israel perde proteção. Sem os muros, a cidade destruída pegando fogo, Israel se torna vulnerável e uma vergonha para todos ao seu redor. A escolha de viver em rebeldia contra Deus. A escolha de viver uma vida sem Deus, mesmo frequentando o templo, mesmo participando das atividades do templo, mesmo indo ao templo, mas vivendo afastado do Deus do templo. Vivendo uma vida afastada do Deus do templo. Quando Israel vive essa realidade, sofre as consequências por escolher viver uma vida sem Deus. O juízo de Deus aplacado sobre Israel, como eu disse, Deus nunca fez parte dos planos de Deus para que o seu povo sofresse. E como eu disse, ele usou Jeremias para que o povo não passasse por isso. Mas o que nós lendo o texto entendemos é que o povo estava feliz em viver uma vida sem Deus. O povo estava feliz em viver uma vida em que se prostravam diante de outros deuses, em que queimavam incensos e adoravam a outros deuses. Havia uma alegria no povo, então viviam sem Deus. Irmãos, como é perigoso, irmãos. Nos dias em que nós estamos vivendo, de evangelho sem cruz, de reino sem rei, de igrejas sem Cristo, de igrejas centralizadas no homem, igrejas antropocêntricas, onde a palavra da cruz não tem espaço, onde estão sendo gerados crentes rebor. Parece crente, tem jeito de crente, mas é fake. Não vive segundo a palavra, não anda segundo a palavra, não ama a palavra, não conhece a palavra, mas todo domingo pega ela e vem para a igreja. E é crente durante o período em que está acontecendo o culto. Levanta a mão, bate palma, dá oferta. Mas na segunda-feira volta a ser quem era. Esse texto nos chama, eu não sei os irmãos, mas pelo menos a mim chamou. Nos chama a uma reflexão. Deus leva Ezequiel a este vale onde só havia morte. Mas sempre houve morte nesse vale. Você já leu o texto? Você já se perguntou isso? Como eu falei na hermenêutica, a gente, para entender o texto, Anderson falou isso aqui de novo também na quarta-feira, na hermenêutica, não é, Anderson? A gente faz perguntas para o texto. Por quê? Como? Onde? Para onde? De onde? Por onde? Como? A gente faz perguntas para o texto para entender ele.
esse texto nos faz refletir, irmãos. Nem sempre o vale esteve repleto de ossos secos. O vale é um local que é difícil para se viver, o ser humano viver. Mas uma das características do vale é que ele produz vida vegetal. Existe vida no vale. Nem sempre esse vale esteve repleto de ossos secos. Houve vida nesse vale. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida, a vida que a gente está vivendo, no nosso dia a dia, Deus leva Ezequiel em espírito e mostra para ele a realidade, porque esse texto fala de Israel, a realidade de Israel. Mas também esse texto, fazendo uma analogia, pode representar a realidade de muitos de nós, que outrora éramos um vale que produzia vida, em que havia vida e essa vida gerava outras vidas. Mas hoje, quando a gente olha, só tem ossos secos, e segundo o texto, sequíssimos. Jesus disse que a árvore que não produz frutos, ela vai ser cortada, enfeitada e colocada na sala no dia de Natal. Não é não, irmãos? A árvore que não produz frutos, ela vai ser enfeitada. Não tem árvore de Natal? Então, a árvore que não produz frutos será lançada no fogo, porque não tem utilidade. A árvore que não produz vida, o vale que não produz vida. Que tipo de vida nós temos produzido, irmãos? Feche seus olhos. Faça uma reflexão nesse momento. Você está olhando para o vale da sua vida, o que você está vendo? Você está vendo vida ou você só está vendo ossos secos? Deus pega Ezequiel. Ezequiel, como eu disse, ele estava na segunda leva. A terceira parte dos que foram levados, Ezequiel, ele não era profeta, era sacerdote. O texto de Ezequiel, lá no comecinho, vai dizer que ele habitava no rio Quebar, próximo ao rio Quebar. E Ezequiel está ali junto com outros sacerdotes. E eu aprendi uma coisa curiosa, que para os judeus, quando ele se refere à palavra levantar, não é simplesmente ficar de pé, tomar uma postura sobre pés, né? Porque ninguém fica em pé em cima de um pé só. Para os judeus, a palavra fique de pé significa tome a sua posição anterior. Tome a sua posição original. Para o judeu ouvir a palavra fique de pé, e que você vai ver na Bíblia Deus falando diversas vezes com João, com o próprio Ezequiel, fique de pé, filho do homem. E esse fique de pé é tome a posição em que você estava anteriormente. Mas também, quando a Bíblia fala na cultura judaica, o abaixar-se quer dizer prostrar e desistir. Nós vemos Ezequiel junto com outros sacerdotes, foram cerca de 10 mil,
E todos eles estão assentados, vivendo a frustração do cativeiro, vivendo a frustração da derrota, vivendo em crise existencial, sofrendo as consequências das suas escolhas. Ezequiel está prostrado, o povo está prostrado, porque segundo o seu entendimento não há mais resposta, não há mais saída, vão morrer no cativeiro. Mas em Ezequiel 2, nós vamos ver Deus falando: filho do homem, eu não te quero nessa posição. Filho do homem, eu não te quero prostrado. Filho do homem, eu não te chamei para você viver prostrado. Filho do homem, levanta-te, tome a sua posição anterior e fique de pé. Quando Deus chama Ezequiel a ficar de pé, a tomar novamente uma posição, lá neste capítulo 37, nós vamos encontrar Deus revelando a Ezequiel este vale repleto de morte. E Deus fala que este vale representa Israel. E numa analogia, este vale representa a vida de muitos de nós. Este vale simboliza a vida de muitos de nós, que outrora inspirávamos vida, mas hoje quando você olha só tem osso seco. Deus vai além. A Bíblia, o texto diz que Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel para ele andar no meio dos ossos, para ele entender quantas vidas estavam ali, quantas vidas pereceram. Mas no meio do vale de morte, o texto vai nos dizer que Deus ordena a Ezequiel: profetiza. 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 Profetiza restauração. Profetiza milagre. Profetiza agir, profetiza mover, profetiza mudança, profetiza transformação. No meio do vale de ossos secos, onde só havia morte, Deus entra em providência e fala para Ezequiel: chama o milagre, chama o sobrenatural à existência. E talvez olhando para esse vale, para esse quadro de morte, talvez nós questionaríamos. Mas quando nós obedecemos a voz de Deus e profetizamos segundo a sua palavra, não existe morte capaz de reter, não existe enfermidade capaz de permanecer, não existe problema capaz de não ter solução. O improvável se torna provável, o impossível se torna possível quando nós profetizamos no nome do Senhor. Ezequiel libera a palavra de Deus, libera uma profecia sobre o vale, e o texto vai dizer que os ossos começam a se juntar, começam a mover-se no vale. E o curioso que o texto relata é que cada osso foi se juntando ao seu osso. A tíbia não se juntou ao húmero, o fêmur não se juntou à escápula. Cada osso foi se juntando ao seu osso e formando um indivíduo. No meio do vale, no meio da morte, a palavra de Deus tem poder de trazer restauração. O texto mais à frente vai dizer que os ossos se juntaram e que agora os corpos estão revestidos novamente de carne, o que já é um milagre. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Para aí. Faltava algo.
Porque embora os corpos já estivessem restaurados, ainda faltava vida, ainda faltava Zoe, vida de Deus. Deus ordena que ele profetize novamente. Vento que vem dos quatro cantos, sopro de vida, fleuma no grego. Quando a fleuma de Deus começa a pairar, os corpos vão se levantando, vida de Deus é gerada novamente. No vale onde só havia morte, o sopro de Deus restaura novamente a vida. Deus está mostrando para Ezequiel que embora o povo tivesse desobedecido, que embora o povo tivesse pecado, que embora o povo tivesse virado as costas para ele, ele era um Deus misericordioso e compassivo, que mesmo vivendo no período de cativeiro 70 anos, Deus prometeu a restauração. E quando aqueles corpos são restaurados, Deus está mostrando para Ezequiel que ele não precisava ficar abatido, que ele não precisava ficar prostrado, que ele não precisava ficar frustrado, que ele não precisava viver em crises de consciência, porque Deus estaria restaurando o seu povo. Fique de pé, meu irmão. Nós servimos a um Deus que restaura, de um Deus que promove vida onde existe morte. O seu poder é ilimitado. O seu poder transcende as nossas expectativas, porque Ele sempre vai além do que nós pedimos e pensamos. Eu não sei quais sonhos, projetos, planos seus estão agora como aqueles ossos que estavam no vale. Talvez você está vivendo uma vida repleta de ossos secos. Talvez você está como Ezequiel, que pisava com cuidado para não tocar nos ossos. Mas nesta noite Deus te chama à vida. Assim como chamou aqueles corpos, Deus nos chama a viver a vida dele em plenitude, em plenitude, em plenitude. Vida de Deus, vida de Deus. Se você não tem vivido isso, meu irmão, se você olhou para dentro enquanto nós estávamos falando e reconheceu que precisa desse sopro do Espírito, eu não vou pedir para você vir aqui. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor, e logo após nós vamos estar orando.